Boa noite, amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth! Uma salva de palmas! Nossa amiga querida Beth veio passar para a gente o roubo e suas consequências, mas a nossa querida amiga me convidou para fazer a palestra com ela. E eu vou falar um pouquinho, mas antes de mais nada, vamos fechando os nossos olhos, quem se sentir à vontade, quem não pode ficar com os olhos abertos, como vocês quiserem. Então vamos iniciar com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Estamos iniciados. Espera só um pouquinho, pessoal. Vou abaixar um pouco a câmera aqui. Aí, tá bom. Meus amigos, antes de mais nada, dia 2 de agosto, às 18 horas, nós vamos ter a palestra dos 9 anos da casa, do SEAC, com o nosso amigo do coração, Fábio Rossi, Mundo de Regeneração, e a nossa amiga Bia vai tocar 3 músicas, a nossa pianista da casa vai tocar 3 músicas em homenagem ao aniversário dos 9 anos da casa, e convido a todos e a todas. Dado o recado, vamos iniciar. Bom, esse tema é um tema assim complicado de dizer. Sabe por quê? Porque depende do roubo que acontece. Às vezes, tem aquela mãe que tem muita necessidade, que não tem o básico na casa dela. Ela vai lá no supermercado, vai e rouba uma lata de leite. Esse roubo não é um roubo que é um roubo grave, por causa que ela tem tantas bocas para sustentar e ela não tem condições de pagar. É grave, mas pensa nas bocas que tem ali. Quantas bocas que a mãe tem para sustentar ali? Muitas. Então, esse roubo, não é certo roubar, mas esse roubo não é um roubo assim, às vezes, que é perdoável. Não, a gente diz que é perdoável por quê? Porque ela roubou para sustentar o filho, que ela não tem dinheiro. E às vezes não tem marido, e às vezes tem dificuldade de arrumar emprego, às vezes não dão oportunidade para ela de trabalho, aquela mãe que foi lá e roubou. Para sustentar a criança, é perdoável o roubo. Mas agora, quando uma pessoa vai lá, rouba, não por necessidade, mas rouba porque quer o quê? Pegar e consumir droga. Para comprar droga, o ladrão vai lá e rouba. Assalta o banco, assalta os supermercados por aí, assaltam os comércios, eles assaltam até as escolas, eles entram nas escolas e levam tudo que há de valor na escola, nas escolas. Mas, hoje em dia, tem as suas consequências o roubo, porque o que acontece? Às vezes, o ladrão, a gente pode ver que ele acaba o quê? Em confronto com a polícia, perdendo a vida. Ou seja, nós temos que ensinar aos nossos filhos, desde criancinha, para eles serem pessoas honestas, honradas, para eles estarem no caminho de Jesus, que ensinar que o roubo não compensa, ensinar e dar uma profissão para nossas crianças. Quer dizer, eles vão estudar,
Depois que eles estão estudando, eles vão se formando e chega na fase adulta, ensinar antes da fase adulta que tem que ter uma profissão, que tem que andar corretamente, que não pode prejudicar o outro, ensinar essas coisas. Mas, às vezes, nossos filhos podem andar com os maus elementos, né? Que são aquelas pessoas que podem induzir a cabeça de uma pessoa, de um filho que já não é tão assim, né? Que já balança, né? Podemos colocar assim, e acaba acontecendo isso. Mas vamos supor que suba num poste o ladrão. Ele vai lá e sobe num poste. Por quê? Ah, mas aqueles fios têm valor, né? Ele vai lá e quer cortar aquele fio lá para vender, para comprar droga, para sei lá o quê. Mas, às vezes, acaba o quê? Tomando um choque muito grave e sofrendo um acidente lá de cima. Então, meus amigos, temos que, primeira coisa, você foi livre, a pessoa foi livre para fazer aquilo lá que é roubar. A pessoa colheu aquilo na hora que estava tentando roubar. E o que aconteceu? Aconteceu que muitos desencarnam, passam para o lado de lá e não tem nem ideia que desencarnaram. Não tem nem ideia e ficam aí vagando. Estão aí vagando, né? E o pior não é a questão de desencarnar, é a questão do modo que desencarnou, numa hora que não era para ter desencarnado. Nós precisamos, meus amigos, mais evangelizar, por isso que a evangelização infantil é muito importante, evangelizar as crianças para serem mais calmas, porque nas escolas também acontecem essas coisas, também acontecem roubos, também acontecem violências, e a gente não pode admitir isso. A gente tem que educar os filhos para serem pessoas corretas, para serem bonzinhos com os nossos amigos, para conversarem assim, vamos dialogar, vamos combinar assim de um modo para a gente ter equilíbrio, sem briga, para gente, para não acontecer o pior, ensinar o certo do errado. Então, o que acontece é isso, o que falta? Mais evangelho, mais equilíbrio. Em algumas famílias, a criança já nasce revoltada, porque veio o pai brigando com a mãe brigando com o pai, acontecendo mil e uma coisas. E aquela criança já vai para a escola revoltada, por causa que o lar está desestruturado. O que acontece? Ela não está assim. Ela ainda por cima, às vezes na escola, sofre o tal do bullying. Quer dizer, ela é discriminada pelas outras crianças, o que leva ela a fazer besteira dentro da escola. Ou seja, em vez da gente discriminar, deveríamos abraçar o outro. Abraçar, falar coisas boas, como vai, tudo bem, ser mais humanista, mais solidário, mais caridoso, mais amoroso, para que a gente possa quebrar os bullings. E aquele que está sofrendo o bullying tem que ter a cabeça bem equilibrada e não ligar. Deixa o outro falar o que ele quiser. Sai andando, vai embora. Não liga, não vale a pena. Não vale a pena brigar por besteira, né? Quanto mais a gente briga, mais a gente traz problemas para a gente. Problemas como desarmonia na escola, problemas de perseguição, coisa que não pode acontecer, problemas de conflitos e mais conflitos, e outros mais.
Então, o que vem a ser isso? O que isso cabe no roubo e suas consequências? Que a pessoa, o aluno discriminado na escola, ele tem duas opções: entrar no mundo das drogas, e para isso ele vai ter que roubar e fazer prejudicar muita gente, ou ele se evangelizar, entrar no caminho do esporte, entrar no caminho do evangelho, encontrar das duas uma acontece. É esse esquema que acontece. Ou ele se perde, ou ele se acha no esporte, ou ele se acha na música, ou ele se acha numa casa espírita, ou em qualquer lugar religioso, qualquer cunho religioso. E daí, mas se ele não se acha, ele vai cometer esses roubos, vai matar. Opa, não pode falar matar. Matar não pode falar que o YouTube não gosta. Ele vai o quê? Vai prejudicar os semelhantes, certo? Ele vai lá, prejudica os seus semelhantes de alguma forma, certo? Ponto. Mas o que a gente tem que levar é amor, é o evangelho, é tirar é apresentar para todas as crianças, até das favelas e não das favelas, porque não é porque é da favela que a criança é que a criança é aquilo lá, sabe? Aquela criança revoltada, aquela criança desequilibrada, aquela criança perturbadora. Não. Às vezes a criança que está no berço rico, às vezes a criança que é do berço rico é aquela que é perturbada, que é revoltada. Tem que ver, nem sempre é o que parece. Então, então a gente não deve julgar. Entenderam? Eu falo porque nós temos que começar a educar. Os pais precisam educar os seus filhos, apresentando Jesus para quebrar os bullying nas escolas. Em todos os lugares, nós temos que quebrar o bullying. Apresente Jesus na infância para o seu filho, para os seus filhos. Você quebra o bullying. Não ao bullying, sim ao amor, sim aos livros, não às armas, sim aos livros, ao amor, a Jesus, não às guerras também. Nós temos que orar, não podemos nos entregar. E o que acontece? A pessoa, quando começa a entrar nesse caminho errado, ela vai fazer coisa errada. E a consequência do roubo é o quê? É, às vezes você pode acontecer uma coisa assim de sair ferido, se prejudicar de outra forma, né? Que eu não vou falar aqui, que não pode, te prejudicar. Você acha que está prejudicando o outro? Você não está prejudicando, você está prejudicando essa encarnação e as próximas, porque você vai vir com um problema por causa que você teve uma consequência no corpo físico que você causou em você. E na próxima, você pode vir com esse problema que você causou nessa. Agora, fiquemos com a nossa querida amiga do coração, Beth. Uma honra imensa dividir essa live com uma pessoa que nós amamos aqui na Casa Espírita do SEAC. Muito obrigado, minha querida amiga. Uma honra imensa. E é com você. Espero ter ajudado. Tá? É uma alegria fazer a parceria da live com o Rodrigo. Eu que me sinto muito, muito agradecida. Então, a gente falando de roubo, né? Vamos lembrar lá dos 10 mandamentos de Moisés. O sétimo mandamento diz: não furtarás. Está lá no Velho Testamento da Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. E não é só não roubar dinheiro, é não roubar coisas, não roubar o tempo, não roubar o sossego do outro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Porque se nós roubamos, um dia também seremos roubados. É a lei de ação e reação.
Mas vamos aqui entender a diferença entre roubo, furto, roubo ou assalto. Assalto é o termo popular para roubo. É uma violação grave do direito de propriedade. É a tomada de bens ou a propriedade da outra pessoa, no caso do roubo, por meio da força, da ameaça, está definido no artigo 157 do Código Penal. Exemplo de roubo ou assalto. Alguém entra numa loja, num banco, aponta a arma para o caixa e exige o dinheiro. Roubo é diferente de furto. Furto é um crime de subtração do patrimônio da outra pessoa, mas sem que haja violência. O furto é definido pelo artigo 155 do Código Penal. Um exemplo de furto: alguém entra numa casa vazia e leva objetos de valor sem que ninguém perceba. Roubo ou furto são crimes no mundo todo e geram diversas consequências para a vítima e para a sociedade, e também para aquele que comete o crime. Então, consequências para a vítima. Então, ela passa por um momento assim assustador, né? Ela pode ficar com um trauma emocional, com medo, ansiedade, insegurança, pode até desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático é a dificuldade que a pessoa tem de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador ou traumático. Os gatilhos lembram o episódio, então uma imagem, né, uma música, um local onde se passa, são gatilhos que lembram o assalto e o roubo, né? E esses gatilhos provocam pesadelos, né, durante o sono ou flashbacks, mesmo em estado de vigília, são lembranças repentinas. Também provocam crises de ansiedade, reações emocionais, físicas. A pessoa foge das situações que relembram aquele trauma. Então, por exemplo, ela não passa mais na rua onde ela foi assaltada, ela fica com o humor deprimido. Isso, esse estresse pós-traumático, pode durar meses, anos. É necessário fazer um tratamento com medicamentos, aí é o psiquiatra, né, que ministra, e também uma psicoterapia. Outro dano, né, à vítima é o prejuízo financeiro. Então, ela perdeu os seus bens materiais, aí, digamos que os documentos foram roubados, ela tem que gastar para tirar novos documentos, ou então a fechadura foi arrombada, ela tem que gastar para trocar as fechaduras. O impacto que dá na qualidade de vida, né, dessa pessoa que foi assaltada, ela tem a sua rotina alterada. Então, como, né, foi mencionado, ela evita certos lugares ou situações que lembram o ocorrido, o assalto. A sociedade também acaba se prejudicando com o roubo ou assalto. Então, as consequências para a sociedade são custos para o sistema de segurança pública. Então, é preciso investir em policiamento, ou então na investigação do crime, no sistema prisional. Também podem ocorrer prejuízos econômicos para as empresas, para as lojas, no turismo local, uma cidade que é uma praia que tem arrastão direto, assalto direto, os turistas vão evitar de ir para lá, né? E aí e fica também, né, em relação à sociedade, esse clima de medo, de insegurança na população, que afeta o bem-estar e a qualidade de vida de todos. E quais são as consequências para o criminoso? Multas, prisão, danos à reputação, vai ser difícil, né, ele conseguir um emprego,
e fora os débitos que ficam armazenados na própria consciência. E existe a lei de ação e reação. Cada ação gera uma reação, é a lei de causa e efeito. O roubo é o mau uso do nosso livre-arbítrio, que vai gerar o débito na nossa consciência, que é o karma, né, como as pessoas dizem. E esse débito vai ter que ser pago, ou na mesma encarnação, ou nas próximas. E aí, essa pessoa vai ter que resgatar. Fora que, muito provavelmente, há influência de espíritos obsessores. Eles estão atraídos pelas más intenções do ladrão. É uma sintonia de vibrações negativas, podem até potencializar os atos criminosos, né? O obsessor fica lá, isso aí, vai lá, puxa o gatilho. Mas cada indivíduo é responsável por suas próprias ações. O obsediado é que atrai o obsessor por conta da qualidade dos seus pensamentos. Os semelhantes se atraem. Na revista Consolador, de agosto de 2011, tem um artigo escrito por Alessandro Viana Vieira de Paula, cujo título é Mortes Violentas e Planejamento Reencarnatório. E ele escreve que o mundo de hoje está cada vez mais cheio de violência. Todo dia a gente vê notícias de roubos às pessoas, ao patrimônio privado, por exemplo, empresa, ao patrimônio público, né, ao Estado, às entidades públicas, desvio de dinheiro que pertence à administração pública, o uso indevido do dinheiro público que deveria ser usado para fins públicos, né? Desvio de verbas de programas governamentais, isso se chama peculato, ou apropriação indébita. E auditorias, investigações e denúncias que são feitas por cidadãos ou órgãos, né, órgãos de controle, detectam esses crimes, esse peculato, esse desvio de dinheiro. E o Alessandro Viana Vieira de Paula escreve que, né, a gente vê o dia todo no noticiário outras violências, sequestros, estupros, homicídios, mortes por acidente de carro, então, por conta de motoristas embriagados ou motoristas que não obedecem às leis de trânsito. A violência é causada, tem por origem a imperfeição moral, o predomínio dos instintos agressivos. E nós estamos passando pela transição planetária e estamos no ápice de provas e expiações. A violência atinge índices alarmantes e ela é praticada por espíritos muito atrasados moralmente. Há espíritos muito inteligentes, espíritos, pessoas, né, encarnados ou desencarnados, muito inteligentes, mas muito atrasados moralmente. Usam mal o seu livre-arbítrio, praticando crimes por conta do egoísmo, do orgulho extremados, por conta dos fortes instintos agressivos, espíritos ainda muito atrasados, ainda muito próximos da animalidade de onde viemos. E hoje estamos passando pelo expurgo coletivo, a separação do joio e do trigo. O joio são os bons, as pessoas que fazem a vontade de Deus, que seguem as leis de Deus, e aí eles serão recolhidos ao celeiro. Ou seja, eles reencarnarão na terra regenerada no futuro. E os joios são os maus, eles serão, conforme diz Jesus lá no Evangelho, eles serão juntados em feixes e queimados, ou seja, eles serão expurgados para mundos primitivos. Após o desencarne, eles não terão condições vibratórias de reencarnar na Terra. Como Jesus falou, são os mansos que herdarão a Terra. O Robson
Pinheiro escreveu uma trilogia, e um dos livros chama-se, dessa trilogia, Os Guardiões. E ele explica que os espíritos que já não podem mais reencarnar na Terra, é porque esgotaram todas as possibilidades oferecidas pela Escola Terra para se melhorarem e não se melhorar, né? Eles são, né, após o desencarne, levados para uma base do plano espiritual que existe no lado oculto da Lua. E eles são selecionados segundo a formação cultural, segundo a afinidade, segundo as imperfeições, as fragilidades de cada um. E formam-se grupos kármicos semelhantes, que são transmigrados para diferentes mundos mais atrasados do que a Terra. Eles são reunidos por suas semelhanças, por suas similaridades, né? Como Jesus falou, o joio será juntado em peixes e queimado. Queimado é alegórico, significando que eles serão expurgados, né? Exilados da terra. E aí o autor aqui, ele fala do caso de roubo seguido de morte, latrocínio. Então, como fica a vítima, essa vítima que morreu num assalto? Bom, pode ser que ela tenha passado por uma prova, um teste, um desafio para exercitar o perdão. Aí, nesse caso, a vítima, né, a pessoa que morreu nesse assalto, ela solicitou esse tipo de morte antes de reencarnar. Outros casos são de expiação, e é o mais comum. Então, a vítima que morre hoje, né, por conta do assalto, ela lesou outras pessoas em vidas passadas. Como ela não se liberou desse compromisso através do amor, e Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados, aí ela sofre as consequências na existência atual. Então, ela passa por essa expiação. Expiação é reparar, é quitar, é harmonizar-se com as leis divinas. E tem casos até de pessoas que passam por missões, são almas nobres que morrem de forma violenta para serem exemplos de amor e tolerância. Por que elas foram mortas, né? Porque elas geram antipatias das pessoas mais embrutecidas. Foi o que aconteceu com Jesus, com Gandhi. E o criminoso, né? Como é que ele fica? Bom, ninguém reencarna com a obrigação, o compromisso de roubar ou de matar. Mas essa pessoa está usando mal o seu livre-arbítrio. E aí ela vai gerar para si compromissos expiatórios. O criminoso que rouba, mata, ele está funcionando como instrumento das leis divinas. O outro morreu, né, a vítima, entre aspas, ou porque passou por uma prova, ou porque passou por uma missão, ou porque passou por uma expiação. Mas o criminoso, ele não ficará livre das consequências do seu mau procedimento. Jesus ensinou, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que causar o escândalo. E aí roubar vai além do roubo de bens materiais, do roubo de dinheiro. É Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 142, não furtes, que nos ensina. Tem gente que furta o tempo dos que trabalham. Sabe aquela pessoa que, né, telefona o tempo todo, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, não dá sossego. Tem gente que rouba a tranquilidade do próximo, vive se queixando, vive cobrando o outro, vive jogando energias negativas no outro. Tem gente que rouba a confiança alheia, né? Espalha os segredos que a pessoa confiou para ela.
calunia, trai a confiança do outro. Isso acontece no casamento, as traições, né? No local de trabalho, entre vizinhos, né? Então, aquela pessoa, ela não é confiável, é uma pessoa invejosa. E tem pessoas que invadem os interesses dos outros, dão uma de autoritários, oprimem, criticam. Tem aqueles que roubam a alegria, a esperança do próximo. Sabe, eles são tão pessimistas, tão negativos. Para eles, a vida, o mundo são horríveis. E aí eles jogam, né, péssimas influências em cima do outro. Péssimos exemplos. E tem aqueles que roubam ideias. Isso se chama plágio. Plágio é usar o trabalho ou as ideias de uma outra pessoa como se fosse dela mesma, sem dar o devido crédito ao autor original. A gente vai trazer a ideia de alguém, a gente fala, né, a Emmanuel, né, no livro tal, capítulo tal, psicografado por Chico Xavier, a gente está dando o crédito a Emmanuel. Mas se a gente não disser que foi ele que trouxe essa ideia, nós estaremos violando os direitos autorais, né? Isso é plágio e tem consequências legais, tem consequências acadêmicas. Todas essas pessoas que roubam, né, nesse sentido mais amplo, usam a intriga, a calúnia, a crueldade, a má-fé, fake news para atormentar os outros. Aí precisamos prestar muita atenção em nós. Será que estamos roubando o tempo dos outros ou de alguém? Será que estamos roubando a tranquilidade, né, dos nossos vizinhos, colocando som alto, fazendo barulho exagerado dentro de casa? Será que nós estamos roubando a confiança do outro? O outro conta alguma coisa para a gente espalha para o mundo inteiro. Será que a gente está roubando o interesse do outro, a alegria, a esperança, as ideias dos outros? É preciso prestar atenção, né? Como é que estamos agindo? Precisamos trabalhar e sair da preguiça para sermos úteis, para cumprir as nossas obrigações diárias. E assim nós não furtaremos ninguém. Amigos queridos, vamos fazer uma vibração, indo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que nos ajudem a emanar boas energias para o mundo inteiro, para aqueles que estão passando por dificuldades, para aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por frio, fome, abandono, problemas mentais. Lembremos por todos esses que estejam passando por expiações ou provas, e vibremos também por aqueles trabalhadores do Cristo, aqueles que espalham a boa semente, são bons exemplos, e vibremos também por todos os governantes de todos os países, para que haja a paz mundial, concórdia, solidariedade, fraternidade. Vibremos pelos trabalhadores do SEAC, do plano espiritual, do plano terreno. Vibremos por nós, pelos nossos amigos e familiares. E nós agradecemos, Jesus amado, por todos esses ensinamentos, pelo Evangelho, tanta luz que nos trouxe. Ajuda-nos a trilhar o caminho do bem. Ajuda-nos a não esmorecer nunca, ter sempre muita fé, muita confiança em nós, em Deus, para atravessar os momentos difíceis. Senhor, se conosco, hoje e sempre. Amigos queridos, uma boa noite.